Beleza? Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estamos juntos aqui com o programa Verbo da Vida. Mais uma vez, toda terça, né? 8h45, a gente tem esse compromisso aqui na TV Conteúdo de estar meditando, buscando a Deus, meditando na palavra de Deus, a palavra da fé ao seu alcance. Esse é o programa Verbo da Vida e a gente vai de música e já volta para bater um papo. Hoje a gente vai ter aqui um programa bem animado. André e Tayana estão de férias, mas eu não estou só, estou aqui com esse casal abençoado, Rafaela Pociúncula e meu amado Hilton Júnior. Dá uma saudação aí, boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. Nós estaremos aqui compartilhando a palavra de Deus e sabe, compartilhar a palavra de Deus é compartilhar boas notícias. Então, se animem aí pelo que o Senhor vai ministrar aos nossos corações e estamos juntos. Isso aí, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês nessa noite. Fica animado, tem expectativa em Deus, porque hoje não será diferente. Eu sei que todos os programas aí têm respostas de Deus para a sua vida, instruções, né? Várias perguntas que são aí respondidas, muita libertação, porque quando chega a verdade da palavra de Deus, a gente é liberto, amém? Então hoje não será diferente. Então fica aí com expectativas que vai ser bênção. E temos também sorteio. O que é que a gente tem para sortear hoje? Hoje um livro poderoso, O Ministério de Jesus Cristo quando? Hoje. Hoje, como é que Jesus Cristo está atuando nas nossas vidas? Né? Como é o que Jesus fez por nós que ecoa até os dias de hoje? Nós temos aqui nesse livro, amém? Então fica aí. Você quer ganhar esse livro, então é só colocar aí nos comentários "eu quero" e você já está com o seu nome escrito ali para ser sorteado. Então vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Outro igual não há.
meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Aleluia! É isso aí, estamos de volta para bater um papo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a busca que nós devemos ter ao abençoador. Eu sei, irmãos, que quando a gente pensa assim em Deus, a gente pensa logo em talvez pedir coisas, né? Para a nossa necessidade. Todo mundo tem necessidades e Deus sabe disso. Mas há um tempo em que a gente entra num nível de maturidade em Deus, em que a gente começa a ter prazer em buscá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele tem para nos dar. Eu lembro no início da minha caminhada cristã, né, eu li um livro e o título do livro era exatamente esse, né, Os Caçadores de Deus. E como aquele livro me edificou, né? Porque o livro fala sobre esse assunto de buscar a Deus de todo o coração, com a intensidade de estar buscando ao Senhor sem segundos interesses, sem nenhum tipo de intenção errada no coração. E, irmãos, há um texto no livro de Mateus, né, no capítulo 6 de Mateus, o versículo 33, Jesus ele começa a falar sobre necessidades, ele vai falando sobre várias necessidades que qualquer pessoa pode ter. E é interessante de Mateus 6, o 33, ele diz assim, ó, ele vai falando de necessidades, mas ele para no versículo 33 e diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele começa a ensinar a não andar ansiosos com coisa alguma, mas buscar a Deus, ao reino de Deus e a sua justiça. E as coisas, que coisas são essas? As necessidades. Necessidades básicas, sonhos e desejos do coração, eles começam a ser acrescentados e a nos perseguir. Em vez da gente, um crente maduro, em vez dele perseguir ou estar buscando as coisas é quem perseguem a ele. Por quê? Porque ele entrou num nível que ele entendeu que Deus é o supridor. Então, independente da conta bancária, independente da situação que eu esteja vivendo, nada pode arrancar a alegria que Deus já depositou dentro de nós. Nada pode roubar a nossa paz. Quando nós entendemos isso, irmãos, a gente começa a levar uma vida acima da média das pessoas normais. Por quê? Porque não são coisas externas que vão basear a nossa vida, a felicidade, a tranquilidade, a paz, a perspectiva de futuro. Não é o jornal, não é a televisão, não é o que uma emissora fala, mas é aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quando a gente começa a entrar nesse nível de buscar ao abençoador, em vez da bênção, não é que a gente está negando ou não querendo as bênçãos, mas Deus, o abençoador, é muito mais importante do que aquilo que Ele pode nos dar. Eu fico imaginando, se alguém se aproximar de mim e eu percebo que o interesse é só por algo que eu posso estar dando àquela pessoa, talvez um nível de amizade de mim para aquela pessoa não vai ser com tanta alegria e tanto prazer. Mas quando alguém se aproxima da gente, pelo que a gente é, não pelo que a gente tem para dar, irmãos, essa amizade é uma amizade mais sincera, é uma amizade sem segundos interesses ou segundas intenções. E aí é uma amizade mais propensa a dar certo e a caminhar em um nível de troca mesmo, né? Mais nivelado. Porque quando a gente tem amigos que apenas quer o que a gente tem, ou relacionamentos, né, só de pedintes, tem alguns, eu fico imaginando na rua quando eu ando,
Tem algumas pessoas que se relacionam comigo só nesse relacionamento de pedinte. Pede um dinheiro, pede uma esmola, pede alguma coisa, sempre está pedindo coisas. Sabe, irmãos, quando a gente vê essas pessoas, a gente não tem tanta alegria, porque a gente já sabe, vai pedir alguma coisa. Então eu fico imaginando, eu não quero que Deus olhe para mim com esse tipo de relacionamento, tá, já vem pedir alguma coisa. Não, irmãos, eu quero me aproximar de Deus porque eu desejo caminhar com Ele, porque eu desejo ser cada dia mais parecido, ser um filho parecido com um pai, um filho que tem a alegria de andar com o pai. E esse pai vai ter alegria em ter comunhão com o filho. Então, esse é o nosso desejo, né? Que todos nós, que a gente possa crescer nesse nível de maturidade, de sabedoria, de revelação de quem Deus é, ao ponto de querer buscá-lo, não porque a gente está precisando de alguma coisa. Tem gente que só ora quando está precisando de alguma coisa. Não, a gente deve orar porque a gente quer comunhão com Ele, não porque a gente está precisando de algo. Então, isso é algo que muda a vida de qualquer pessoa, quando entende esse princípio. Não é isso, gente? O que é que vocês têm a acrescentar sobre esse assunto aí? Verdade. De fato, a gente pode observar isso, pastor. No começo, quando Jesus ele vai chamar os apóstolos, os seus discípulos, ele chama aqueles discípulos para estarem primeiro com ele, para ter intimidade com ele, para depois eles começarem a agir no nome de Jesus. E isso já nos mostra que a gente não deve colocar o nosso foco só naquilo que nós podemos fazer através do nome de Jesus ou da autoridade que Jesus deu àqueles homens, mas Jesus ensinou a eles que a comunhão era a principal. Ter comunhão com Jesus e entender o que Jesus veio fazer, qual é o propósito, e compreender através da comunhão e do relacionamento. Na ministração hoje, o ministro que estava falando no culto de oração, falou uma passagem lá em Lucas que Jesus ele encontrou Pedro e os seus amigos na pescaria, e após eles receberem aquela bênção ou aquela pescaria maravilhosa, eles não contaram outra, mas eles largaram tudo o que eles tinham para ter relacionamento com Jesus. Sendo que eles poderiam ter, como o Senhor falou aqui, um nível de relacionamento de pedir ou de tentar persuadir Jesus para voltar a ter aquela prática para beneficiar eles mesmos. Mas só que eles perceberam que existia algo especial em Jesus e que através do relacionamento eles poderiam crescer de uma forma que eles não queriam crescer simplesmente naquele momento ali no barco. Então foi algo que me ministrou e que também eu creio que nos faz pensar que o mais importante na nossa caminhada cristã é ter intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus ele vai nos revelando aquilo que nós devemos fazer através do nome dele. Maravilha, Juninho. Rafa? Interessante também que me lembrou aquela passagem que tem em Filipenses 4, que nós não devemos andar ansiosos por coisas algumas. Que diante de Deus tem que ser conhecida a nossa oração, né, as nossas petições, os nossos pedidos. Mas o interessante é que no final do versículo fala que como é que a gente faz esse pedido ao Senhor hoje em dia? Com ações de graças, sabe? De fato que é um coração agradecido, então não é um nível de pedinte. Podemos até pedir coisas ao Senhor, mas, sabe, a nossa oração fica diferente quando a gente entende onde nós estamos colocados. Que o Senhor já nos deu todas as coisas, que Ele atende todas as nossas necessidades. Então, render graças ao Senhor não é que estou pedindo. Não, a gente, de fato, já descansa e só agradece. Essa é a nossa oração hoje. Da forma que a gente busca, de fato, o abençoador e confia nesse abençoador, né? Porque sabemos que Ele já resolveu tudo, que Ele já nos entregou todas as coisas, que tudo que nós até no futuro podemos precisar, Jesus já conquistou para nós. Então, hoje nós fazemos as nossas orações, de fato, com ações de graças. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já resolveu, já providenciou tudo. E, de fato, descansar no Senhor. Maravilha. Gente, eu quero tocar num assunto que a gente não está pregando aqui uma vida totalmente, relax e que não há princípios e obrigações. Eu estou falando de pessoas que cumprem aquilo que a Bíblia diz, né, para a gente fazer. Há uma parte que é de Deus, há uma parte de cumprimento que nós devemos fazer e obedecer, porque Deus é um Deus de princípios. Mas quando a gente está cumprindo os princípios bíblicos, a gente precisa ter um relacionamento com Ele, não pelo que Ele pode nos dar apenas, mas um relacionamento porque Ele é bom em todo o tempo. E aí muda
vira de fato uma chave na vida daqueles que têm esse entendimento, porque o relacionamento começa a ser mais maduro. Mas a gente trouxe aqui, né, uma breve palavra, eu creio e espero que tenha te abençoado, mas o intuito desse programa também é tirar dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse ou qualquer outro assunto, sei lá, leu algo durante a semana, tem uma dúvida sobre algum assunto, nós vamos abrir para perguntas e respostas, e crendo que o Espírito Santo ele revela aquilo que é preciso responder. Então, temos perguntas, gente? Temos algumas aqui, e a primeira, vamos dizer assim, né, que mandaram para mim foi tipo aqui. É errado orar apenas para receber uma bênção? Não é errado orar apenas para receber uma bênção, mas o que a gente está passando nessa noite é para a gente aprender a passar por uma fase de uma intimidade maior, de que a gente não está apenas querendo a bênção, mas a gente está muito mais focado no abençoador do que na bênção. Mas não é errado. A pergunta, se é errado? Não é errado. Tem uma necessidade, você tem que pedir a quem? A seu pai. Então tá tudo certo. Mas a gente precisa crescer. Imagine, ó, um pai tem um filho, ele é criança, então ele pede o pão, pede um picolé, toda a necessidade. Mas esse filho ele fica adolescente e aí ele continua pedindo. Mas chega um momento que ele vai ficar adulto e ele precisa trabalhar e ter agora o trabalho, o emprego, o salário dele. Ele não vai ficar com 30 anos pedindo todas as coisas, 40 anos pedindo todas as coisas ao seu pai. Então assim é Deus. Ele espera que a gente chegue a um nível de maturidade, que a gente se relacione com ele, mas não seja só porque a gente precisa das coisas dele. Pastor, tem uma pergunta aqui bem interessante. Qual o segredo de falar em línguas? Sempre peço em oração, mas nunca consigo. O segredo de falar em línguas, assim, de falar em línguas, a Bíblia diz que aquela pessoa que está falando não fala a homens, fala diretamente a Deus. Então, eu imagino, irmãos, que é algo extremamente poderoso. Deus criou uma linguagem que só Ele entende. Anjos não entendem, demônios não entendem, o homem só entende aqueles que têm a interpretação, quando Deus dá a interpretação. Então isso é algo poderoso. Agora, para mim vai uma dica para você. Você deseja e não recebeu ainda. Talvez porque você está desejando, mas você não descansou em receber. Quando a gente quer algo de Deus, a gente precisa descansar. Veja que o versículo que a gente falou na estante diz, não ande ansioso. Então, a língua, o batismo no Espírito Santo é para você? O que você tem que fazer? Crer, receber, pegar, tomar posse. E você vai passar a falar em outras línguas, com certeza. Neste instante, o Senhor falou que a gente não está pegando uma vida relax e tal, e tem uma pergunta aqui que fala bastante sobre isso. Então, quais são os princípios que eu posso seguir, então, para que eu seja abençoado? Financeiramente, qual é o princípio? Dízimo e oferta. Não tem como alguém crescer financeiramente, eu estou falando para crente, né? Sem cumprir esse princípio. Então, às vezes muita gente é até dizimista, mas o que é que o dízimo faz? Dízimo salva alguém? Não, quem salva é Jesus, mas o dízimo é como se fosse um seguro que protege. A Bíblia diz, por causa disso, o devorador, o gafanhoto, o migrador, ele não pode roubar aquilo que é nosso. Então o dízimo protege. Mas o que é que faz um crente desatar nas finanças? Quando ele aprende a ser generoso, a semear, não só em igreja, na vida de pessoas, na vida de familiares. Então aquele que dá com alegria, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, generosidade faz com que a gente desfrute de uma vida financeira poderosa. Então, esse é o quê? Princípios, pelo menos para a prosperidade financeira. Mas aí existem outros princípios, o quê? Santidade, se afastar de amizades que, de repente, tentam nos afastar de Deus. São princípios que fazem a gente crescer espiritualmente. Então, o cumprimento desses princípios e a obediência da palavra de Deus nos leva a crescer em todas as áreas. Tem uma outra pergunta aqui que diz assim, ó. Se eu sei que sou abençoado, por que preciso buscar a Deus? Se você sabe que é abençoado, você só é abençoado por causa de Deus. Então por que você precisa buscar a Deus? Porque Ele é o autor, Ele é o abençoador. A gente não seria abençoado sem ser por Deus.
Então, se a gente acha que é abençoado e essa bênção não vem do Senhor, então quer dizer que é uma bênção segundo a força do nosso braço. E se não tem nada com Deus, não vai vir a bênção de Deus. A Bíblia diz que Jesus cumpriu coisas tão poderosas para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Então é um cumprimento de quê? De obediência. A obediência de Jesus fez a gente entrar em uma aliança que aquilo que foi prometido a Abraão chegou até nós. Mas, por que a bênção foi para Abraão, foi para Jesus, foi para todas as pessoas? Porque eles tinham aliança com Deus. Se a gente não entende que tudo está em Deus, tudo fala de Deus, a gente não vai desfrutar dessa bênção. Então, se você entende que é abençoado, maravilhoso, mas você só é abençoado por causa de Deus. Então você tem que continuar buscando a Deus e essa é uma busca eterna, contínua. E não é uma busca de querer pegar as coisas, mas é uma busca de se relacionar com Ele. E tem uma outra pergunta aqui que é bastante interessante, a gente ouve bastante. Se eu sei que sou abençoada, é errado então eu fazer um voto com Deus? Ou seja, para conseguir algo, é errado eu fazer um voto com Deus? Não é que seja errado, mas assim, não é bom a gente, por exemplo, se acostumar com esse tipo de coisa. Sempre que eu quero alguma coisa, então eu vou barganhar com Deus, aí eu falo, Senhor, eu vou fazer 7 dias de jejum e o Senhor me dá aquilo. Deus não é besta. Deus não vai fazer alguma coisa porque a gente está barganhando com Ele. Senhor, essa semana eu vou para a igreja todos os dias, se o Senhor me der aquilo. Esse tipo de voto são coisas de criança ou de quem não conhece direito a palavra. Então, a gente precisa de um relacionamento genuíno, sério, verdadeiro, todos os dias. Então, a gente não precisa barganhar, mas a gente precisa se aproximar a cada dia dele e cumprir, obedecer aquilo que a palavra dele ordena ao nosso respeito. Tem uma pergunta aqui também muito interessante, e diz assim, pastor, iniciei algo em minha vida, mas não vejo uma forma de continuar. Se eu desistir, estarei fazendo errado? Não, eu creio que não, porque assim, talvez você tenha iniciado algo e qual é a pergunta? Será que de fato isso que você iniciou era de Deus? Porque se agora você está querendo desistir, é muito pessoal isso. Meu conselho é ore a Deus, porque se foi algo de Deus, não é bom você desistir. Agora, e se não foi, é melhor se arrepender e desistir e consertar. Então, não cabe a mim dizer aqui, irmã ou irmão, né? É ou não é. Mas meu conselho, ore a Deus. Porque se for de Deus, não desista. E se não for, quanto mais rápido você desistir, melhor você voltar para o caminho de acerto. Tem uma questão aqui, assim. Quando Deus diz que eu tenho um chamado, significa que eu devo abandonar as outras responsabilidades que tenho dentro do corpo? Não, de jeito nenhum. E nem só dentro do corpo, mas fora também. Eu conheço muita gente que, porque recebeu uma palavra de Deus através de alguém que tem um chamado, e aí ela fica em casa, não trabalha, não busca algo que vá trazer sustento para sua família. E, irmãos, é um número muito pequeno de pessoas que Deus chama para trabalhar, ou 100% só do chamado. Viver do evangelho e do chamado. É um grupo muito pequeno. A maioria vai precisar mesmo de estar trabalhando, de estar ganhando sustento para sustentar a sua casa, a sua família e também fazer e cumprir o seu chamado. Então a gente precisa de sabedoria para fazer as duas coisas e entender o tempo de cada coisa. E ter muito cuidado. Isso é uma pergunta muito boa e muito séria. Porque, olha só, tem muito crente que é tido hoje como pessoas preguiçosas porque ficam em casa, só em casa, buscando o chamado, buscando as coisas espirituais, mas não tem dinheiro, não consegue se sustentar. Isso é bom? Glorifica a Deus? Não. Então, a gente precisa entender o tempo e o modo de cada coisa e, geralmente, trabalhar. Porque Paulo traz um ensino poderoso, né? Aquele que não quer trabalhar, não coma. Então, irmãos, como a gente precisa comer, é bom que a gente trabalhe. Hilton Júnior, tem mais alguma coisa aí? Tem perguntas aqui, que não está acabando, não. Tem uma pergunta aqui, que eu também achei bastante interessante, deixa eu só achar ela aqui.
Um momentinho. Bom. Gente, perdi. Aqui, achei. Essa aqui. Pastor, me afastei da igreja, mas quando eu estava servindo ainda, eu costumava semear muito na vida das pessoas. Mesmo fora da igreja, posso usufruir do que eu plantei? Claro, o plantio sempre vai trazer colheita. É claro, você precisa estar bem com Deus, né? Se você se afastou, volta para o Senhor, porque você precisa continuar plantando coisas boas, né? No reino de Deus e a Bíblia diz, tudo que o homem planta, ele colhe. Então, ó, quem planta amor, colhe amor. Quem planta bondade, colhe bondade. Quem planta visita, colhe visita. Quem planta harmonia, colhe harmonia. Quem planta educação, colhe educação. Quem planta bons tratos, vai colher, vai ser bem tratado. Então, em tudo na vida, é um princípio que Deus estabeleceu e não estabeleceu para a igreja. Deus estabeleceu esse princípio. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então, tudo que você plantou, meu irmão, você vai colher sim. E continue plantando coisas boas, né? A tempo e fora de tempo. Porque a gente com certeza colhe. E já que a gente sabe que a colheita é certa e a gente não pode escolher a colheita, é bom escolher o plantio. Né? A gente não tem como escolher o que vai colher, mas escolher o que vai plantar a gente tem. Então é bom que a gente tenha sabedoria e está sempre plantando coisas boas para poder colher coisas boas. Tem uma pergunta. Pastor, como eu devo me posicionar quando aquilo que eu peço a Deus ainda não chegou, está demorando? Com confiança em Deus. A Bíblia diz no livro de Marcos, né, capítulo 11, que aquele que pede as coisas de Deus precisa crer que recebeu. Então, precisa crer que recebeu. Por isso que não é bíblico a maioria das orações que alguns crentes fazem, por exemplo, está precisando de algo de Deus, e aí faz uma campanha de 21 dias, todos os dias, pedindo a mesma coisa. Enquanto a Bíblia diz que quando a gente pede, a gente precisa crer que já recebeu. Então, se eu peço algo a Deus, o que é que eu devo fazer nos outros dias? Descansar, não me preocupar com aquilo e apenas render graças. Pai, obrigado. Eu sei que está chegando, eu sei que vai chegar, porque Deus é bom. Então, quando a gente pede algo a Deus, se a gente não crê que já recebeu, a gente muitas vezes não acontece. E é por isso que Jesus falou, olha, tem gente que pede e não recebe porque pede mal. O que é pedir mal? É ficar pedindo todo dia, pedindo a mesma coisa todo dia, é pedir mal. É uma forma de pedir mal. Então eu preciso pedir, declarar, falar com Deus e crer no meu coração que Deus vai fazer, que eu já recebi. Essa é a forma correta e bíblica. Você vê Jesus orando, ele orava e dizia, Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí, todo perrengue, toda necessidade, existia um poder de Deus mudando aquilo e trazendo suprimento para a vida de Jesus. Então a gente precisa fazer exatamente o que ele fez na terra. Tem uma pergunta aqui também muito interessante. Como eu aumento o nível de intimidade e comunhão com Deus? Muito boa. Como é que a gente aumenta o nível de comunhão e intimidade? Se relacionando. Da mesma forma que a gente se relaciona com alguém natural. Imagine se você acabou de conhecer uma pessoa e quer fazer amizade com essa pessoa. Como é que você vai aumentar o nível de relacionamento com essa pessoa? Falando com ela. Então a gente liga, a gente marca um encontro, sai para comer alguma coisa. Quanto mais você andar com aquela pessoa, mais você vai ficar íntimo. Mais você vai conhecer aquela pessoa e aquela pessoa vai te conhecer. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Então como é que a gente aumenta o nível de intimidade com Deus? Se relacionando com Ele, reconhecendo que 24 horas por dia Ele não sai de nós, Ele está em nós em todo o tempo. E Ele tem prazer. Tem coisas que a gente pensa, poxa, eu não vou falar isso não, que isso é uma bobagem, eu não vou nem tratar esse assunto com Deus. Irmãos, tudo relacionado à nossa vida para Deus é importante. Deus ele é extremamente inteligente, então não tem nada para Deus que Ele fale, não fale isso comigo, que isso é uma bobagem.
tudo importa para Deus. Então, quanto maior a gente tiver a compreensão de que Deus se importa com a gente, que Deus ama a gente e que Deus quer um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós, a gente vai se sentir importante e a gente vai reconhecer essa presença que está a todo tempo disponível para a gente. Então, é assim que se aumenta, que cresce o nível de intimidade com o Senhor, se relacionando com Ele. Fala do livro, Rafa. Vamos falar do nosso livro, nosso sorteio para o dia de hoje, tá certo? O nome do livro é O Ministério de Jesus Cristo Hoje. E o que é que você vai descobrir nesse livro? O nosso, na verdade, escritor colocou aqui no fundinho, ó, já a dica que você pode descobrir lendo esse livro. Porque Jesus é o único caminho pelo qual o pecador pode ser salvo. Tem dizendo aqui. Como Jesus, nosso intercessor, nos permite entrar na presença de Deus sem condenação. Aqui também tem dizendo. E como Jesus, nosso advogado, defende a nossa causa diante de Deus, o Pai. Aqui também tem. E como Jesus, nosso pastor, atende às nossas necessidades. Tudo isso apenas nesse livro aqui. Imagina aí o que é que você não pode ganhar, tá certo? De conhecimento, de revelação, somente comentando aí nos comentários. Eu quero participar do sorteio, né? Bota aí, eu quero, e você vai ganhar esse livro poderoso com todas essas instruções. Eu acho interessante, Rafa, que, por exemplo, livro como esse, né? A gente está aqui hoje sorteando, mas, por exemplo, na nossa igreja a gente tem uma livraria e um livro como esse ele é vendido a, acho que R$11, né? R$11. Você vê, R$11 você pode adquirir, irmãos, conhecimentos preciosos, que talvez esse homem tenha levado 11 anos, 20 anos para adquirir essa experiência, ele colocou num livro para que a gente pudesse ler em, sei lá, meia hora se ler um livro como esse, e tem tanta coisa preciosa. Então, aqueles que querem crescer em Deus, essa é até uma dica muito boa, precisa começar a gostar de ler. Porque, primeiro, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. A palavra, ela também, uma forma de se relacionar com a palavra é lendo. Como é que eu me relaciono com a palavra? Eu preciso gostar de ler, e a gente precisa quebrar essa frase, né, que saiu de que no Brasil as pessoas não gostam de ler. Não, não é verdade. Crente deve amar a leitura, crente deve amar ler a Bíblia, ler livros, porque isso nos traz instruções, conhecimento e nos faz avançar. E eu creio que você tem hoje a oportunidade de estar ganhando. Nesse instante a gente vai fazer o sorteio, ó, desse livro maravilhoso aqui do reverendo Kenneth Hagin, O Ministério de Jesus Cristo. Bom demais. E além deles, nós temos vários outros livros na livraria. Se quiser, você pode acessar, né? Verbo Shop. Verbo Shop Pojuca, lá no Instagram nós temos, você procura a gente. E também pode ir na nossa página da nossa igreja, no Instagram, Verbo Pojuca, você acha todos os nossos Instas lá e você fala com a gente e a gente vai falando aí sobre os livros que nós temos lá disponíveis. Se você precisar fazer pedido, ó, nós resolvemos tudo. Você querendo, a gente dá o nosso jeito. A gente está aqui para poder te ajudar a crescer mesmo. Quais são os dias de culto lá, Rafa? Ó, nossos cultos estão sendo nas terças-feiras, 19 horas. Culto de oração, você não pode perder, inclusive nós tivemos hoje, foi poderoso. Quinta-feira, às 19 horas, também a nossa quinta o quê? Quinta top, irmãos, o nome já diz tudo. E domingo nós temos a nossa EBD, às 10 horas da manhã, e nosso culto de celebração, às 18 horas. Você não pode ficar de fora. Tem culto para a semana toda, para você não deixar de ir mesmo. E você é mais que convidado, tá certo? E aí eu faço também uma pergunta para você, né? E a gente mesmo vai responder. Por que a gente deve congregar? Irmãos, Deus deixou a igreja para que a gente pudesse encontrar um lugar. A igreja é como uma escola mesmo, para nos ensinar a tirar pensamentos errados, ensinos errados, que talvez a família, aonde a gente cresceu e foi criado, nos ensinou e nos ministrou. E nós temos a igreja, o lugar de receber a palavra, que pode nos lavar. A Bíblia diz que a palavra é como água, ela nos lava, nos limpa, nos liberta. E a Bíblia diz em alguns textos, né, que o povo de Deus só tem uma forma de sofrer. Qual é? Falta de conhecimento. O meu povo, Oséias 4,6, diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Jesus confirmou isso em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Então, a verdade, que é a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra de Deus é a verdade. Essa palavra, ela precisa e ela deseja nos encontrar. Como que a gente encontra? Na igreja, numa pregação, assistindo um programa como esse. Essas coisas nos fazem crescer. Então, a gente precisa ter inteligência para escolher as coisas certas. Às vezes a gente escolhe, nada contra, né? Num momento como esse, estar assistindo um filme, Netflix e tantas outras coisas. É bom, mas a gente precisa escolher coisas que transformam a nossa vida, que nos impulsionam a crescer. Assim como a gente pode escolher a igreja que a gente quer congregar. Onde é uma boa igreja para congregar? Nem sempre é mais perto da nossa casa. A gente, quando quer comer num restaurante, às vezes a gente não come no mais perto da nossa casa. A gente vai num restaurante que sabe que tem a comida boa. Igreja é a mesma coisa. A gente precisa escolher uma igreja que nos ensine bem a palavra, para que a gente possa crescer. E a cada ano, irmãos, a gente não fique daquele mesmo jeito, mas que a gente, a cada ano, esteja melhor, esteja crescendo, esteja avançando em Deus, porque essa é a vontade de Deus. Não é isso, gente? Isso mesmo. E a palavra diz lá em Romanos 12:2, né, para a gente renovar a nossa mente pela palavra de Deus. Como o pastor falou, que a palavra é um bom remédio para retirar aqueles ensinos errados que a gente aprendeu, que foram ensinos que vieram, né, de gerações, mas que não condizem com os princípios da palavra. Então, a palavra diz lá em Hebreus que nós devemos congregar e não devemos deixar de congregar como era o costume de algum povo que estava lá. E aquele povo pôde sofrer por conta dessa prática de não congregar ou de não estar com os irmãos compartilhando da palavra. Então, é muito importante hoje nós renovarmos a nossa mente, deixar entrar dentro de nós a palavra de Deus para que nos momentos difíceis, quando a gente for passar por algum aperto, quando nos apertar, é a palavra que vai sair. E essa palavra será um rema, será uma resposta e uma revelação de Deus em nossas vidas, que nos tirará, né, de muitas situações ruins. E interessante que eu vejo muitas pessoas falando assim, não vou congregar não, porque tal pessoa fez aquilo comigo e foi difícil e não sei o quê. E as pessoas deixam de congregar por causa de pessoas, né? Por conta de situações. E é tão triste porque ouvir essas coisas, porque a gente sabe que situações, pessoas sempre podem nos machucar. Às vezes até pastor, um pastor, uma liderança de uma igreja. Mas a gente precisa, de fato, entender que a gente não congrega por causa de pessoas, por mais que seja bíblico, né? Porque, de fato, como a palavra diz, o ferro vai afiando o ferro. E ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas, sabe, nós estamos lá por causa do perfeito, que é Jesus, que é Deus. Então, quando nós estamos ali em unidade, congregando, nós vamos crescendo, até mesmo nos conflitos, né? A gente vai... Então, você que está em casa, que talvez tenha até um bloqueio, que fala assim, não, o programa eu assisto, porque o programa, né, está falando... as lives eu assisto, eu estou aqui na minha casa, não preciso congregar, mas não é bíblico congregar. E até eu acho que é em Salmos que fala, né, que Deus ordena a bênção onde há unidade ali, que é, de fato... Quando os irmãos estão reunidos, quão bom e quão suave é quando os irmãos estão reunidos. Por quê? Porque ali cai a bênção de Deus. Então, às vezes, a gente não precisa nem pedir demais, como nós estamos falando hoje. Nem se esforçar. Nem se esforça, porque a gente está ali em unidade. Deus vai liberar a bênção. Naquele ambiente ali já é favorável para a bênção. Então, você não vai precisar pedir. Então, essa é uma das formas aí, né, da gente ser alcançado pelas bênçãos de Deus, que já foram liberadas sobre as nossas vidas. Só ali, de estar perto, de estar em unidade congregando. Então, maravilha. Vai lá. Vai dando uma olhadinha se tem mais perguntas aí. E até nisso também, irmãos, sair daquele ensino errado que foi dado, das pessoas falarem assim, eu vou ali na igreja pegar a minha bênção. Não, irmãos, a gente vai na igreja para cultuar a Deus. A gente não vai lá para pegar uma bênção. Imagine se eu falasse assim, você fosse meu amigo e eu falasse, eu vou na casa de fulano de tal para pegar algo dele. Talvez você não quisesse uma amizade muito íntima comigo, alguém
alguém que tem uma amizade que só vai lá para pegar. Eu não queria alguém que fosse na minha casa só para tirar as coisas de mim. Mas eu gosto quando pessoas vão na minha casa por causa de mim. Porque tem um relacionamento, porque me ama, porque quer estar perto. Isso é bom. Então a gente também tem que crescer nisso, querendo ir na igreja porque a gente quer cultuar ao Senhor. Porque a gente quer se relacionar com Ele. Porque a gente quer crescer nele, conhecer mais Ele. Aí essa pessoa está com a intenção correta no coração. Tem uma pergunta aqui. Diz assim: pastor, em Jeremias 29, 12 ao 13, que diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Nesse contexto bíblico, é correto afirmar que Deus escuta a todos, e é correto dizer que Ele abençoa a todos sem distinção de filhos e não filhos? A metade aí está certa, a metade não. É claro que tem que ter uma distinção de quem é filho e quem não tem. Olha, eu tenho um filho de 12 anos e ele, na minha casa, ele tem liberdade de que uma pessoa que não é meu filho não vai ter. Por exemplo, ele pode abrir a geladeira, pegar o que quiser na geladeira, ele pode entrar no meu quarto, ele tem acesso a toda a casa. Por quê? Porque ele é filho. Então, quem não é filho, uma pessoa que não é meu filho, não vai poder, mesmo que eu convide, vem aqui em casa. Se eu falar, se eu não oferecer, ela não vai ter aquela, sei lá, liberdade de ir numa geladeira sem me pedir e abrir e pegar o que quiser. Não vai fazer. Então, assim, existe sim uma diferença de quem é filho e quem não é. Mas Deus, ele ama todas as pessoas. E aí vem essa segunda parte. Deus está falando que nós vamos buscar e nós vamos encontrá-lo quando houver uma busca de todo o coração. Isso quer dizer o quê? É uma busca desinteressada, é uma busca de coração para coração. É uma busca não pelo que ele pode me dar, mas é uma busca pelo que ele é. Então, quando eu faço isso de todo o meu coração, é sem engano, é sem segundas intenções. É isso que a Bíblia tá falando para nós. Mas assim, Deus ama todas as pessoas? Claro, Deus ama a todos, Ele quer salvar a todos. Mas Deus amar a todos é uma coisa, Deus se agradar de todos aí é diferente. Deus se agrada de quem está obedecendo a Ele. Deus se agrada de quem tem relacionamento, quem tem intimidade, quem tem aliança com Ele. Então isso é diferente, né? O agradar de Deus e o amor de Deus. Deus ama a todos, ama sem distinção. Ele não faz acepção de pessoas, mas tem pessoas que Ele diz, como disse para Jesus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, é diferente. Ele não disse isso para todo mundo, mas ele falou para Jesus. E a gente precisa também andar nas mesmas pisadas de Jesus para que a gente possa também ser achado como um servo fiel. Pastor, o que significa buscar ao Senhor em espírito e em verdade? Só pode buscar em espírito quando a gente nasce de novo. Então a Bíblia está dizendo, é o texto que Deus fala assim, né? Que Ele está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse contexto, Jesus estava conversando com uma mulher no poço, aquela mulher samaritana, e ela começa a falar sobre adoração. Ela fala: o meu povo diz que deve buscar a Deus aqui nesse monte, que era o Monte Sinai. O seu povo, o povo judeu, diz que é lá em Israel, aonde se deve buscar a Deus. E aí Jesus falou: mulher, na verdade vai chegar um tempo, e ele já chegou, porque Jesus estava ali na plenitude dos tempos, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Naquele momento, até aquele momento, ninguém poderia adorar ao Pai em espírito, porque todos eram mortos espirituais. Mas agora, nessa nova aliança que o próprio Jesus estabeleceu naquele tempo, ele deu o direito, e ele confirma isso, né? Corrobora isso com Nicodemos, quando Nicodemos, que era um conhecedor da palavra, mas Jesus falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. E ele falou: eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Não, quem nasce da carne é carne. E Jesus estava falando: eu estou falando de um nascimento do Espírito, um nascimento espiritual. Então, aqueles que nascem de novo, eles conseguem agora adorar a Deus em espírito e na verdade. Quem é a verdade? Jesus.
Por que eles conseguem adorar na verdade, falar a Deus em verdade? Porque eles estão na verdade que é Cristo Jesus. Então é isso que o texto está falando. Tem uma pergunta aqui que é: posso usar a minha fé em prol da vida de outras pessoas? Pode sim, embora tem coisas que vão acontecer, tem coisas que não. Por exemplo, usar a fé para que uma pessoa seja curada. Deus não precisa talvez da fé daquela pessoa, a sua fé pode operar a cura para aquela pessoa. E é bíblico, mas, por exemplo, usar a sua fé para que aquela pessoa seja salva, e Deus já respeita o livre-arbítrio do homem. Se ele não quiser fazer uma aliança com Deus, não adianta nem a minha nem a sua fé, porque não vai funcionar. Aquela pessoa ela tem livre-arbítrio de escolher, de fazer escolhas. Então tem coisas que a gente pode usar a fé e funciona, e tem outras coisas que não vai funcionar, porque depende daquela pessoa agir e desejar a Deus. Pastor, se Jesus já conquistou tudo para nós na cruz, por que muitas pessoas não usufruem dessas bênçãos? Porque não recebem. Tudo que Jesus tinha que fazer, ele já fez na cruz. E no reino espiritual já está providenciado, está feito. Mas no reino de Deus a gente precisa pegar, tomar posse. Então, como é que a gente toma posse? O segredo bíblico é fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas que ainda não estão aqui. Eu não vejo, não existe ainda. Mas a Bíblia diz que a fé chama à existência o que não existe, como se já existisse. Então, a fé pega, toma posse. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que Jesus precisava fazer por mim, por você, ele já fez. Está providenciado, está feito. O que é que agora a gente deve fazer? Usar a fé, exercer fé para pegar, para tomar posse e viver uma vida poderosa, a vida que Deus quer que a gente viva na terra. Assim como Jesus viveu. Jesus não teve falta de nada. Tudo que ele precisava, precisava pagar uma conta, não tinha dinheiro. Ele disse: Pedro, vai no mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar vai ter a provisão lá dentro. Então, cada necessidade que existia, na mesma hora ele exercia a fé e ele pegava o suprimento. Então ainda hoje é do mesmo jeito. E viver uma vida de fé nem sempre é confortável, porque a gente não está vendo, não está pegando, e tem que falar mesmo sem ver. Aí o sentido, a mente, a alma fica pirada. Por quê? Porque ela fala: eu não estou vendo, eu não estou pegando. Fala quem foi o discípulo que disse: Tomé, se eu não ver, se eu não pegar, de maneira nenhuma eu vou crer. Então, e Jesus falou: não seja como Tomé, né? Seja crente, creia. Então, a gente é um exercício. Por isso que a gente precisa aprender a palavra, para exercitar a nossa mente a crer, mesmo sem ver, mesmo sem pegar, mesmo sem sentir. Pastor, por que devemos abençoar a vida de outras pessoas? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos para fazer boas obras. Nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos para fazer o bem, para realizar boas obras. A Bíblia diz que o próprio Evangelho, o significado é boas notícias. Então, esse é o papel da igreja na terra. A igreja não foi chamada para ficar pedindo as coisas. A igreja, que eu estou falando de nós, não estou falando de templo. A igreja foi chamada para abençoar, para dar, para sair nos lugares suprindo a necessidade das pessoas. Foi assim que a igreja nasceu. A gente vê a igreja em Atos, era uma igreja que distribuía alimentos diários, que todos que vinham eram curados. Então, a igreja, ela dava e recebia também. Então é uma via de mão dupla. E nós somos chamados para isso mesmo, para abençoar, para ensinar. O que é que nós estamos fazendo nessa noite aqui? Nós estamos ensinando chaves preciosas. Que tem pessoas que podem entrar e assistir e falar: meu Deus, que bobagem, beleza. Mas tem gente que pode usar esse conhecimento que o próprio Espírito está derramando na minha vida, na sua, na de todos nós. E a gente pode agarrar essas verdades com fome mesmo e sede da palavra. E uma palavra de Deus, uma ideia de Deus pode destravar completamente a vida de qualquer pessoa. Então tudo depende de como a gente está considerando aquilo que Deus está falando. Tem uma pergunta aqui que diz assim: o que significa dizer que o amor de Deus nos constrange?
Quando a gente começa a entender a grandeza do amor, do cuidado, que o amor de Deus não tem nada a ver com religião. A religião, ela cobra tanto da gente, cobra perfeição, cobra andar, sofrer, carregar uma cruz, se martirizar, não desejar possuir bens materiais. A religião, ela cobra tanto sofrimento das pessoas. Ela cobra uma vida que, na verdade, ninguém consegue viver. E aí, quando a gente vê que Deus não tem nada a ver com aquilo que a religião nos ensinou, esse amor que é incondicional, nos amou quando a gente ainda era inimigo de Deus, quando a gente falava mal de Deus. Eu não sei se você já falou mal, mas pessoas falaram mal dele, cuspiram nele, e mesmo assim ele estava dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a maioria dessas pessoas sou eu, é você. A gente às vezes fica olhando para aquelas pessoas do passado, mas ainda hoje muita gente trata Deus assim. E a Bíblia diz que mesmo quando a gente é infiel, quando a gente é ingrato, ele continua sendo fiel. Aí quando a gente vai entendendo quem é Deus de fato, esse amor e o caráter, os atributos de Deus nos constrange. Porque a gente fala: meu Deus, eu de fato não merecia isso. Eu não merecia ser escolhido, eu não merecia ser tanto amado, mas Ele nos amou com um amor tão grande que deu seu Filho para morrer no meu lugar, me substituir numa morte que eu merecia, não Ele, mas Ele me substituiu para que hoje eu tenha vida e para que eu possa estar aqui respirando e vivendo uma vida maravilhosa na terra. Esse amor é isso, é esse amor que constrange. A gente só consegue entender isso se relacionando com Ele. Muito bom. Tem outra pergunta aqui que é assim: pastor, o meu pai bebe muito e não me deixa ir à igreja. O que eu posso fazer? Orar e entender o seguinte: tem duas coisas aí interessantes. A sua oração vai quebrar toda ação espiritual. Demônios, forças espirituais podem estar usando seu pai ou sua família para proibir você de ir na igreja. Aí você ora pedindo direção a Deus, e depois você precisa fazer uma oração que não é a Deus, é uma oração às trevas mesmo, uma oração de autoridade, dizendo: Satanás, eu proíbo você de usar meu pai contra a minha vida. Não é na frente de seu pai, porque seu pai não vai entender uma oração dessa, então você faz isso sozinho, mas você fala com os espíritos que estão usando os seus parentes contra você. Essa é uma parte. Qual a segunda? Você deve buscar mesmo a Deus. Por quê? Porque a gente deve ser submisso e obediente aos nossos pais, mas a gente tem que fazer isso enquanto não fere a palavra. Então, o seu pai não pode proibir você de buscar a Deus, de querer seguir ao Senhor. E faça isso sem discutir, sem brigar com Ele, sendo submissa a Ele, mas continue buscando a Deus. Por quê? Uma hora o próprio Deus vai convencê-lo de que ele está errado. E daqui a pouco tempo eu creio que ele também vai se converter. Porque a gente tem visto isso na igreja. A igreja que nós pastoreamos tem jovens que, quando começaram a congregar, até hoje os pais não eram crentes e eles proibiam os jovens de irem lá. Dizia que não queria. E hoje eu conheço um jovem que a mãe, ele há pouco tempo tirou a habilitação e a mãe deu o carro para ele ir para a igreja. Agora uma mãe que antes proibia o filho de ir para a igreja, dizia que não queria que o filho ficasse beijando na boca, pegasse muitas meninas, arrumasse muitas namoradas, agora está reconhecendo que bênção que o filho se tornou. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Então, assim, seja fiel, não brigue, não discuta, mas seja firme, orando a Deus e usando a autoridade que Jesus te deu para repreender o reino espiritual das trevas, e você vai vencer essa situação. Tem uma pergunta. Pastor, como eu devo instruir os meus filhos a terem intimidade com Deus desde pequenos? Pelo exemplo. Houve uma geração que queria que os filhos fossem muito próximos de Deus, mas eles não eram. Queriam que os filhos fossem verdadeiros, mas eles mentiam. Queriam que os filhos não bebessem, mas eles bebiam. Queriam que os filhos não usassem droga, mas ele usava a droga do álcool. E aí depois os filhos entraram na cocaína, na maconha, em outras drogas que não tem diferença do álcool. Então, assim, a Bíblia ensina em Provérbios, né? Qual é a forma do pai ensinar um filho? Pelo exemplo. A Bíblia diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar. Essa palavra no caminho
caminho exemplo. Ensine a criança caminhando junto com ela. Não é ensinar o caminho, a Bíblia diz ensine no caminho. É diferente. Ensinar o caminho é faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ensinar no caminho é mesmo com a boca fechada, o filho está vendo o exemplo do pai. Então, como um pai vai ensinar um filho a ter relacionamento com Deus? O filho vendo o pai orar, vendo o pai ler Bíblia, vendo o pai ir à igreja, vendo o pai não falando mal de pastor, de autoridades, vendo o pai pelo exemplo, tendo uma vida íntegra, esse filho vai ter também a vida íntegra com Deus. Então o exemplo fala mais alto do que palavras. Eita, glória, estamos chegando ao final. Apolo Miranda aqui dando os toques, considerações finais, e no instante nós vamos fazer o sorteio. Então, gente, eu quero dizer que foi uma honra estar aqui com vocês hoje e queria que vocês dessem uma palavra final aí para o pessoal. Vocês gostaram desse casal aqui hoje? Foi bom? Aleluia. É muito bom a gente meditar na palavra do Senhor e entender que, de fato, Deus ele está aberto a ter intimidade conosco, a desenvolver esse relacionamento. E Ele deseja, né, que a gente venha desenvolver esse relacionamento com Ele. Um relacionamento de filho com pai. Diversas palavras foram compartilhadas aqui e que essas palavras possam gerar em nossos corações um desejo de ter mais intimidade com Deus, de buscar mais ao Senhor, não por aquilo que Ele pode nos dar, os benefícios, mas por quem Ele é, por Ele ter provido uma salvação maravilhosa para a gente e ter nos resgatado de um império de trevas, né? Isso é maravilhoso. Se a gente for olhar para a nossa vida lá atrás e compararmos a nossa vida hoje com Cristo, a gente não pode nem mensurar aquilo que o Senhor acrescentou em nossas vidas, só mesmo em a gente nos manter firmes com Ele na nossa caminhada. Então é maravilhoso caminhar com Jesus, caminhar com Deus, junto com Ele, não somente naquilo que Ele pode nos dar. Amém. Gente, Hilton e Rafaela, eles são primos. Hilton Júnior com essa cara de menino, mas é pai de família, tem 3 filhos. E Rafaela tem namorado, Gessé, deve estar aí assistindo aí também. Muito bom, eles são uma bênção, são jovens, mas cheios do Espírito de Deus e do conhecimento de Deus. Rafa, dá uma palavra final aí. Pessoal e pastor aqui também, foi muito bom estar aqui com vocês. Nossos telespectadores aí ficaram firmes até o fim, 161 pessoas nos assistindo. Quero dizer que é um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Sabe que esse tempo que você passou aí ouvindo sobre essas instruções não é vão. Quando a gente se expõe à palavra de Deus, coisas em nossas vidas são afetadas. Então fica com expectativa mesmo do que essa palavra vai fazer na sua vida, amém? E o sorteio? Quem ganhou o livro? Jackson. Foi Jackson Pedreira. Jackson Parabéns, Pedreira. Jackson Pedreira, pedra pura mesmo. Aí, ó, Jackson, você ganhou o livro. Depois coloca no comentário aí de onde você é, pra gente saber se deixa aqui com Apolo ou como é que faz para te entregar. Parabéns, maravilha. Vamos ao momento de oração, seu Apolo. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Eita glória! Eu queria unir a minha fé com a sua e a gente pudesse orar juntos, né? Por esse ano, por aquilo que você tem no coração de sonhos. Eu creio que Deus, irmãos, Ele é o maior interessado em nos fazer feliz mesmo. Tudo que você tem no coração, se estiver alinhado com Deus, Deus tem todo o interesse de realizar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado por essa noite. Nós estamos aqui, nós falamos em Teu nome, falamos da Tua palavra e estamos fazendo isso em obediência ao Senhor. Obrigado pela vida de Apolo, obrigado pelos planos que o Senhor tem para a vida de Apolo, obrigado pela cidade de Catu e por essa região, a Tua palavra crescendo. Obrigado por cada irmã e irmão, Pai, que assistiram ou vão assistir depois esse programa, eles crescendo no Senhor, uma convicção maior da Tua presença e do relacionamento com o Senhor. Eu oro por projetos. Eu desejo, Pai, que aquilo que está no coração dos meus irmãos, se estiver alinhado com a Tua palavra, que possa se cumprir velozmente, rapidamente, que esse seja um ano poderoso para a Tua igreja. Nós sabemos, Senhor, que o mundo vai piorar, mas a Tua igreja vai crescer e vai avançar.
e que possa também crescer em números, que haja avivamento, que haja uma procura, uma busca, uma intensidade das pessoas que ainda não têm aliança com o Senhor, mas elas te buscando de todo o coração e elas nascendo espiritualmente. Muito obrigado, Senhor, por teu Espírito confirmando a tua palavra em todo lugar. No nome de Jesus Cristo que te falamos e te pedimos e já te agradecemos. Amém, irmãos? Amém. Terça que vem a gente tem um encontro marcado. Um beijo no coração. Graça e paz.